Bom dia a todos, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Vocês sabem do amor que eu tenho por vocês, do carinho, cavalheiros e damas. Que saudade de falar isso com vocês presencialmente, né? Dar aquele abraço, aquele aconchego. Sintam-se abraçados, sintam-se bem acolhidos por mim, né? Na última aula nós falamos de predicação verbal, falamos de tipos de sujeitos, tipos de predicado. E nós vamos dar sequência ao nosso trabalho, né? Nós não podemos parar, o Colégio Ângulos não vai parar, nós vamos continuar firmes e dedicados aí. E hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Mas espera aí, Cris. Esse aí não tem aplicabilidade prática, não. Não tem com rolo, não, Cris. Vou estudar vozes verbais para quê? Né? Voz ativa, passiva, reflexiva. Para que serve isso, Cris? Olha, de novo, afirmo para vocês, né? Nós temos a competência 1, que eu posso cometer 3 desvios, né? E ter 2 problemas ali de ordem sintática. Aí, geralmente, o aluno pensa assim, peraí, se eu não cometi nenhum desvio, se eu não tive nenhum erro de estruturação sintática, então eu tenho garantido os meus 200 pontos na competência 1 do Enem. Não é bem assim. Né? Além dessa precisão na ortografia, na escrita, na estrutura, eu preciso mostrar para o meu corretor, para aquele que vai corrigir a minha redação, sofisticação na estrutura. Ou seja, eu preciso mostrar que o meu texto ele tem qualidade e variação na estrutura. Então, eu preciso mostrar uma estrutura sintática sofisticada. Quanto mais sofisticada a minha estrutura sintática, mais, né, vai ser bem avaliado, bem visto meu texto. Lógico, em caso de dúvida, o básico é sempre correto. Mas vamos lá trabalhar um pouquinho com as nossas vozes verbais. Nós temos 3 vozes verbais. Voz ativa, passiva e reflexiva. E aí lembrando que a voz ela se refere a uma referência semântica, né? Em que eu tenho, ora, um sujeito agente e um sujeito paciente. E aí quando que eu vou usar uma ou outra? Depende do foco que você quer dar. A gente costuma dizer o seguinte, que a posição 1, né, a gente falando sintaticamente aqui, a posição 1, ou seja, a posição onde vem o sujeito, é o que você quer chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção para quem praticou a ação. Interessa chamar a atenção para o meu leitor, fazer com que o meu leitor olhe para quem praticou a ação. Então, obviamente, eu vou escolher a voz ativa. Mas eu quero que o alvo, a atenção maior do meu leitor, seja para quem recebeu a ação. Então, eu vou usar a voz passiva, analítica. Mas eu quero chamar a atenção mesmo, é para quem... Para qual foi a ação? Eu quero chamar a atenção para a ação. Então, eu vou usar a voz passiva também, só que ela vai ser sintética. Então, um exemplo. Governo divulga resultado do Enem. Estou chamando a atenção para quem? Para o governo, para a ação do governo, para essa pessoa, para esse agente. Agora, resultado do Enem é divulgado. Estou chamando a atenção para quem? Não quero saber quem divulgou, quero saber o que foi divulgado. Agora, quero mostrar, chamar a atenção, divulga-se resultado do Enem. Então, a ação efetiva que para mim é o mais importante. Perceberam aí a malandragem, a estrutura? Então, dependendo daquilo que eu quero chamar a atenção, é que eu vou utilizar a voz verbal, né? E aí a primeira voz que a gente fala, que é a voz ativa. O que é a voz ativa? O sujeito é o agente, ou seja, ele é o responsável pela ação. Né? Ou eu posso dizer algo sobre o sujeito também. Então, por exemplo, eu li o livro do Tony Bellotto. Quem que leu o livro do Tony Bellotto? Eu. Sujeito determinado simples. Eu pratiquei a ação. O livro é excelente. Né? Bellini e Esfinge, que eu li, tá uma delícia o livro, viu, gente? Então, o livro é excelente. Estou dizendo algo para o livro, mas o livro é o meu foco, eu estou dizendo algo sobre ele. Então, ele é o meu sujeito agente. Embora é estranho, mas ele não está praticando a ação, mas eu estou dizendo algo sobre ele. E é interessante, independente da predicação verbal, viu, pessoal? Pode ser verbo transitivo direto, transitivo indireto, verbo transitivo direto, indireto, transitivo indireto, não interessa. Se o meu sujeito for o responsável pela ação, ou se eu faço uma afirmação sobre ele, a minha voz é ativa. Então, aqui para dar moral para a turma de biologia, grande beijo, Dinho, companheiro de sempre, meiose é um processo de divisão celular. Então, vou perguntar para o verbo, ó, o que é um processo de divisão celular? Meiose, estou afirmando algo sobre ele, sobre a meiose. Então, o meu sujeito é meiose, sujeito
agente, voz ativa. Agora, dando moral aí para a turma de história, está sempre trabalhando com atualidade, geografia. O governo estuda a reforma tributária. Sempre. Lembra que eu falei com vocês que o coração da sintaxe é sempre o verbo? Marca o verbo. Quem que estuda a reforma tributária? O governo. Sujeito, determinado simples, mas ele é também um sujeito agente. Ele praticou a ação de estudar. Ele foi o responsável pela ação. Então, voz ativa. Lembrando aí, né, dos nossos recentes acontecimentos históricos aqui em Minas Gerais, né, sobre as nossas mineradoras, e é importante pensar que é preciso mudar essa gestão residual, né? Então, mineradoras precisam alterar a forma de gestão de resíduo. Marca o verbo. Quem que precisa alterar? Uma locução verbal. As mineradoras. As mineradoras são o meu sujeito determinado simples, correto? E ele está praticando a ação, não está? Então, como que eu vou classificar? Voz ativa. Só para antecipar um pouquinho aí a nossa próxima voz, é um detalhe interessante. Nós temos aí 3 exemplos. Meiose é, governo estuda, mineradoras precisam. Se vocês me perguntassem, olha, Cris, mas e aí? Eu posso sair da voz ativa para a voz passiva? Posso. Em qualquer situação? Não. Nesses 3 exemplos que eu dei para vocês, só um deles tem verbo transitivo direto, porque o é, verbo de ligação. Precisam, quem precisa de alguma coisa, verbo transitivo indireto. Então, o primeiro e o terceiro exemplo não poderiam ser transpostos para a voz passiva. Eu só poderia fazer transposição do segundo exemplo. Por quê? Para sair da voz ativa para a voz passiva, obrigatoriamente eu preciso de quê? Eu preciso de um verbo transitivo direto, ou seja, eu preciso de um objeto direto para que eles troquem de posição, troquem de papéis. O meu objeto direto vai virar sujeito paciente, que ele vai ser o alvo da ação, e o meu sujeito vai passar a ser um agente da passiva. E o que vai acontecer com o meu verbo? Eu vou acrescentar um verbo ser, né? E aí vai transformar na locução verbal, como daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês em alguns exemplos, correto? Aí, como eu já antecipei aqui falando de voz passiva, o que é a voz passiva? Quando o sujeito, ao invés de praticar a ação, ele vai receber a ação, ele vai ser o alvo da ação. E aí eu tenho 2 tipos de voz passiva. Posso ter a voz passiva analítica, ela é mais extensa, mais longa, por isso a palavra analítica. Aí como que eu percebo? Porque ela é formada por uma locução verbal, com o verbo ser, mais o verbo principal, que era lá da voz ativa, no particípio, com a terminação do, to, né? Feito, escrito, aberto, dito, falado, terminação do, to. Alguns verbos têm algumas variações. Ou ela pode ser sintética, quando eu quero começar com o verbo. Aí eu vou acrescentar um se, que vai ser chamado aí de pronome passivador. Então vamos com calma entender isso. Primeiro exemplo, a redação foi analisada por 2 corretores. Lembra, sempre meu olhar começa com o verbo. Locução verbal foi analisada. Quem foi analisada? A redação. A redação praticou a ação aí? Não. Ela foi o alvo da ação. Ela que foi o alvo de ser analisada. Aí, observando que o verbo analisar é verbo transitivo direto. Então, eu tenho a redação, que vai ser o meu sujeito paciente, porque ela foi o alvo, ela recebeu a ação. O foi analisada, verbo ser mais verbo no particípio, locução verbal. E tá vendo aí que tem uma preposição, o por, né? Então, por 2 corretores, que é uma coisa muito importante, né, a gente lembrar, que às vezes as pessoas acham assim, a redação do Enem não é séria nada, que eles dão a nota que eles querem. Não, gente, é um processo muito sério, né? É uma coisa que é feita pelo governo federal há muitos anos, mas é uma coisa muito séria, muito bem feita, né? Não tem dúvida, se o aluno tirou 920, 960, né? 880, é porque ele é bom mesmo, porque ele passou por 2 corretores e ela foi muito bem corrigida, com critérios sérios e válidos. E os 2 por 2 corretores, que antes era o meu sujeito, passou a ser o meu agente da passiva. Vamos analisar mais algumas situações interessantes? Olha, analisou-se a redação. Eu olho para esse verbo e penso, peraí, Cris, mas eu tinha estudado que quando a frase começa com o verbo mais se, ele pode ser sujeito indeterminado. Opa, peraí, vamos ligar a nossa anteninha. Ele vai ser verbo, mas se vai ser sujeito indeterminado, se o meu verbo for o quê? Verbo transitivo
indireta, ele pede preposição, ou intransitivo, que não pede complemento. Nós estudamos isso na última aula. Então, olha, precisa-se de mais equipamentos. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse se vai ser índice de determinação do sujeito. O verbo só fica no singular. Aí eu vou ter a voz ativa normal, né? Agora, no caso desse exemplo que nós estamos observando agora, analisou, peraí, aí eu paro e penso, tá? Não é sair fazendo as coisas aleatoriamente, não. O uso da língua, ele exige da gente uma reflexão, parar e pensar. Peraí, analisar. Quem analisa, analisa alguma coisa. Verbo transitivo direto. Está acompanhado de si. Nesse caso aí, esse si vai ser chamado de pronome passivador ou partícula passivadora. Né? No influent contribui nem auxiliar, como queiram. Os dois nomes estão válidos. Para mim, essa redação vai ser o quê? Vai ser o meu sujeito passivo, o alvo da ação. Né? Ou o sujeito determinado simples, dependendo da maneira como o enunciado pergunta. Analisou-se a redação, é o mesmo que dizermos que a redação foi analisada. Aí nós temos uma sintaxe simples, voz passiva sintética. Verbo transitivo direto, mais se, que é pronome passivador, mais sujeito paciente. Tranquilo até aí? E aí eu já havia antecipado essa transposição da voz ativa para a voz passiva, mas eu quero reforçar com vocês. Então, eu posso pegar qualquer frase e sair da voz ativa e ir para a voz passiva? Não, categoricamente não. Eu preciso, essencialmente, primeira coisa, eu tenho que ter a presença de um verbo transitivo direto. Por quê? Porque o objeto direto, que vai virar aí, né, a linguagem informal, vai virar sujeito. Né? Ah, mas então o que acontece com o meu verbo principal? Eu vou acrescentar o verbo ser, respeitando-se sempre o tempo verbal. E aí o meu sujeito vai virar o agente da passiva. Coloquei um exemplo aí bem simples, bem prático, para todo mundo entender. Então vamos analisar passo a passo, com muita calma, com muita tranquilidade, para a gente sempre sair bem nessa matéria. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente entende a manha da transposição da voz ativa para a voz passiva, não tem erro. Você não erra em nenhuma prova, não erra em concurso, lógico que para o Enem, nós não vamos ter lá no Enem, né? Não vamos ser ingênuos, nós não vamos ter uma questão objetiva no Enem pedindo para a transposição da voz ativa para a voz passiva. Isso geralmente em provas de concurso, em alguns vestibulares seriados, né? Para nós, na utilidade prática do ensino médio, nosso primeiro olhar é saber de uma estrutura sintática mais sofisticada e mais variada, para a gente variar no texto. Então, no primeiro exemplo, eles observam o movimento da economia. Sempre, primeiro, marca o verbo. Observam. Quem que observa? Eles. Sujeito determinado, simples. Posso falar no verbo ele observa? Não. Quem observa, observa alguma coisa. Observa o quê? O movimento da economia. Aí eu tenho dois elementos importantes. Eu tenho o verbo transitivo direto e tenho o movimento da economia, que é o meu objeto direto. Viram que eu coloquei entre aspas, VA de voz ativa. Então, o sujeito é a gente. Ah, mas eu quero modificar, não quero mais escrever na voz ativa, não. Quero usar a voz passiva. E aí, eu quero usar a voz passiva com mais detalhes. Aí tem uma trocazinha aí, olha. O movimento da economia observado por eles é voz passiva analítica. Está contrário aí, ó, tá? VPS, na verdade é VPA, voz passiva analítica. E o exemplo de baixo aqui é VPS, voz passiva sintética. Então, nós temos o movimento da economia é observado por ele. O que nós fizemos? Nós pegamos o objeto direto, que é o movimento da economia, e trouxemos para o início. Então, o movimento da economia. Eu tinha um verbo, observam. Perceberam que observam está no presente do indicativo? Então, o que eu vou fazer com o verbo ser? Vou colocar ele também no presente do indicativo. Então, o movimento da economia é observado. Acrescentei o verbo ser, mais o verbo no participo. Por quem? Por eles, que é o meu agente da passiva. Ah, mas eu quero escrever agora a minha frase, eu quero chamar a atenção só para o verbo. Então, o que eu vou fazer, minha gente? Eu vou, aí lembrem-se de corrigir aí, tá, pessoal? VPS, voz passiva sintética. Observa-se o movimento da economia. Então, verbo transitivo direto, mais se, mais o movimento, que vai ser o meu sujeito paciente. Ficou tranquilo aí? E aí, por que o verbo está no singular? Porque o sujeito também está no singular. Se eu tivesse com o verbo, meu sujeito no plural, aí o que aconteceria? Se o meu sujeito estivesse no plural, o
meu verbo também estaria no plural. Então, por exemplo, se fosse os movimentos da economia são observados por eles. Aí seria o quê? Observam-se os movimentos da economia. Lembra que tem sujeito, correto? E aí, continuando o nosso trabalho, vamos falar da voz reflexiva. O que é voz reflexiva? Quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, ou seja, o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente. Aí, nesse caso, o meu se, né, meu pronome, ele não vai ser mais pronome passivador, nem índice de determinação do sujeito. Nesse caso, ele vai ser o quê? Pronome reflexivo. Então, um exemplo bem simples aí, ó. O ator criticava-se duramente, ou seja, ele criticava a si mesmo, ele era exigente com ele mesmo. Então, o ator vai ser o meu sujeito, que pratica a ação de criticar, e ele mesmo é criticado. Então, ele é agente paciente. O si é pronome reflexivo, e se a gente quisesse fazer uma leitura mais profunda, eu poderia falar que ele também é objeto direto, que ele exerce a função de objeto direto. E só para aproveitar o exemplo, que a gente não deixa passar batido, o duramente é adjunto adverbial, ele vai funcionar como adjunto adverbial. Correto? Tranquilo como um grilo? Ficou claro para todo mundo? E aí sempre encerramos a nossa aula com uma sugestão de atividade, para a gente não ficar parado. Aí vocês têm o material do Bernoulli, Língua Portuguesa, segunda série, ensino médio, volume 1. À frente é ser, capítulo 2, páginas 116, 117. Façam os exercícios, precisou de, tem alguma dúvida, é só me chamar. Grande beijo, sucesso a todos.